Pode-se dizer, sem medo de exagero, que o teatro no Ocidente é uma coisa antes e outra depois de Ibsen. E talvez seja só um mínimo exagero dizer que nós mesmos, ou a ideia mais funda que fazemos de nós mesmos, deve muito à influência universal do teatro e da poesia do escritor norueguês Henrik Ibsen, tema deste programa da série Grandes Mestres da Literatura. Era o filósofo oitocentista Kierkegaard, um contemporâneo escandinavo um pouco mais velho que Ibsen, quem dizia que existem dois tipos de desespero. O desespero pelo fracasso em se tornar quem se é e o desespero por se tornar de fato quem se é. De maneira geral, as personagens de Ibsen sofrem desesperadamente as consequências de se tornarem quem são. O homem moderno, e com ênfase particular a mulher moderna, que Ibsen tanto retrata quanto, em alguma medida, inventa, se veem então condenados por esse autor incapaz de mentir. A mentira da vida é, aliás, um dos seus grandes temas e abrange as ilusões acalentadas pelo próprio dramaturgo, que vive ao mesmo tempo dentro e fora do seu teatro. E o que mais chama a atenção e mais nos comove até hoje nessas 20 e tantas peças é o fato de que as personagens, vivendo todas essas tragédias, são como qualquer um de nós. Vivem nas mesmas casas burguesas que nós da plateia, com os mesmos hábitos, as mesmas ambições, as mesmas neuroses. Nesse nível de literatura, é claro, as diferenças entre o que é o ser humano em fins do século XIX ou no início do XXI deixam de ter maior relevância. A plateia se vê pela primeira vez no palco. Ou, para ser mais sucinto, a plateia se vê pela primeira vez. A estranheza de Ibsen resiste até hoje a qualquer forma de domesticação. Vendo alguém como a Nora de Casa de Bonecas, encenada em São Paulo em 2002, numa montagem com Ana Paula Arósio, ou o exuberante Peer Gynt, num maravilhoso poema dramático que Ibsen escreveu em fins da década de 1860, a resposta honesta é o espanto. Primeiro por eles serem quem são, depois por sermos nós, até hoje, um comentário diminuído dessas criaturas. Tanto mais duro e tanto mais justo o julgamento de Ibsen, que escrevia, como ele mesmo disse, para julgar-se a si mesmo. Cada um de nós saberá se julgar também, confrontado com as ilusões e as verdades do maior autor do teatro moderno. So you two will play your part. You'll spread discord through this cursed land. You want to join the corrupt. I want to work for freedom. How do you imagine any freedom will come from the poison of this whole society? I endorse no party. I take up no cudgels. I only wish to bring all sides together, as many and as different people as I can. I want to live for one thing, and I'll put my life's energies into it. What do you hope to gain from this work? That all the people of this country will turn into free men. All? As many as possible. How? Liberate their minds. Cleanse the spirit. A dream, Rosmer. Como as ideias caem sobre nós agora. Tudo o que vivemos até aqui são apenas fragmentos da mesa da revolução do último século. Liberdade, igualdade e fraternidade não são mais os mesmos que eram no tempo da guilhotina. E é isso que os políticos se recusam a entender. Eles querem apenas revoluções externas. O que importa é a revolução do espírito. Liberate them? Cleanse them? How? Will you do it? No. I'll simply try to awaken them. To accomplish the task, they must act alone. You believe they can? Yes. Through their own power? Only through their own power. There is no other power. Is this the language of a priest? I'm no longer a priest. But the faith of your childhood? I've abandoned it. I had to, Kroll. You've broken with all who stood by you.
face the music now. Na peça Rosmerson, o passado conservador e as ideias liberais recentemente abraçadas colocaram John Rosmer no centro do debate político, social e religioso do final do século XIX. O dramaturgo Henrik Ibsen escreveu numa época em que as ideias mudavam rapidamente e muitas de suas peças mostram as ondas de choques enfrentadas pela sociedade burguesa na Europa. Mrs. Alving, tell me, what are these books doing here? Those books, I'm reading them. You read writings of this kind? Certainly I do. And does this kind of reading make you feel better, happier? I think they make me feel more secure. How extraordinary. In what way? They explain and confirm many things that puzzle me. There isn't really anything new in these books. There's nothing that most people haven't already thought for themselves. It's just that most people either haven't fully realized it or they won't admit it. Oh, dear God. Do you seriously believe that most people... Yes, I do. But surely not people from this country. Not people like us. Yes, of course, people like us. Well, really, I must say... What do you object to in these books? Object to? You surely don't imagine I spend my time studying such publications. In other words, you've no idea of what you're condemning? I've read quite enough about these writings to disapprove of them. Don't you think you ought to form your own opinion? My dear Mrs. Alving, there are many occasions in life when one must rely on the judgment of others. That is the way things are. It is good they should be so. If it were not so, then what would become of society? O que teriam esses livros que ofendiam tanto o pastor Menders? Eles desafiaram as crenças que eram aceitas há séculos. Que a Bíblia era a verdade palavra por palavra, que a autoridade de um marido era sacrossanta, que uma mulher casada não tinha virtualmente direito algum. Darwin, John Stuart Mill, Karl Marx, as ideias estavam mudando. E um desses autores que estava na mesa da senhora Alving certamente era Henrik Ibsen. Mas ele foi único entre estes revolucionários, pois expressou suas ideias através de peças. Ibsen sozinho realizou a mais extraordinária revolução da história do teatro. Quando escreveu sua primeira peça em 1849, o drama era desprezado como gênero literário em todo o mundo ocidental, como foi o romance quando em seu primeiro momento, quando o cinema seria quando começou, e a televisão até o final da década de 50. É claro que todos sabiam que alguns dos maiores poetas haviam escrito peças. Shakespeare e os gregos, Racine, Goethe, mas ninguém representava os gregos, Racine ou Goethe fora de seus países. E Shakespeare só era representado em versões tão aviltadas que ele dificilmente reconheceria. Na época em que Ibsen escreveu sua última peça, em 1899, 50 anos depois da primeira, o teatro já era novamente aceito como a poesia ou o romance, ou qualquer outro meio de comunicação. Então, jovens escritores como Bernard Shaw, Gerhard Hauptmann na Alemanha e Eugene O'Neill na América, naturalmente recorreram ao teatro para expressar a sua visão da vida. Qualquer pessoa que queira me entender completamente precisa conhecer a Noruega. A paisagem espetacular, porém severa, que as pessoas têm em volta delas no norte, e a vida isolada e solitária. As casas, muitas vezes, ficam a quilômetros uma da outra. As obriga a não se incomodar com as outras pessoas, mas apenas com suas próprias preocupações, de forma que elas se tornam reflexivas e sérias. Elas meditam, têm dúvidas e muitas vezes se desesperam. Na Noruega, todo homem traz dentro de si um filósofo. E naqueles invernos escuros, com a neblina cerrada lá fora, oh, como eles anseiam pelo sol. Eu acho que todos os escritores estão tremendamente condicionados por seu ambiente. Eu sei que estou. E acho que o ambiente de Ibsen... Eu acho que lares muito abafados de classe média, pequeno-burguesa, cheios de capas de proteção e de aspídeos, sem nenhum ar fresco... Tudo envenenado naqueles fiordes glaciais cheios de trolls, fantasmas e damas do mar. E pense em algumas linhas de Oden, em que ele diz: a geleira derruba o guarda-louças, o deserto suspira na cama, a rachadura na xícara de chá abre uma passagem para a terra dos mortos. E eu acho que esse é o tipo de ambiente em que Ibsen escreveu. E acho que a força de suas peças é que a classe média, muito realista, está no palco. Mas fora estão todas essas estranhas e misteriosas influências mágicas. How merciless the fjord looks today. Lying there so heavy, drowsy, lead grey with flashes of yellow reflecting the rain clouds. The sun. The sun.
I can't bear this. I can't bear it. The storms in the north in winter, they grab you, carry you where they want. No point fighting them, no hope. You said you'd come back for me in 10 years, like a troll. Those wild imaginings, I'll never be free of them. I feel it, I know it. And we're all so horribly afraid of the light. Todo escritor tem não apenas sua lista dos grandes mestres, mas também uma pequena lista das pessoas que lhes influenciaram muito e que significaram alguma coisa particular para eles. E Ibsen, para mim, faz parte desse pequeno grupo. Acho que fui particularmente influenciado por ele. Não exatamente influenciado, mas inspirado por ele. O sucesso não chegou cedo para Ibsen. Ele foi um fracasso até os 36 anos. Foi em grande parte um autodidata. Seu pai foi à falência quando tinha 7 anos e ele teve que deixar a escola aos 15 para ganhar a vida como assistente de um farmacêutico. Estudou à noite para entrar na universidade, mas deixou a universidade sem um diploma para pegar um emprego em um teatro. Na verdade, como um empregado de serviços gerais. Tinha que cuidar das contas, desenhar os figurinos, escrever as peças e até dirigi-las. Suas próprias peças foram um fracasso total. Sua vida era um fracasso. Ele se candidatou a uma pensão que estava sendo oferecida a escritores e artistas, mas foi sempre rejeitado. Tornou-se um alcoólatra. E quando foi diretor do Teatro Nacional na capital Cristiânia, era uma visão comum à noite. A sua figura desajeitada e barbada, deitada inconsciente na sarjeta. Alguns anos antes, aos 30 anos de idade, ele se casou com Susanna Thuresson, filha de um pastor. Ela era uma jovem independente e hábil linguista. E embora deliberadamente ela tenha permanecido uma figura de fundo durante a vida de ambos, foi sua força de caráter e sua crença nele que fez com que Ibsen continuasse em frente. Seu filho Sigurd disse sobre seus pais: ele era o gênio, ela o caráter. Ela era a vontade dele e ele tinha consciência disso. E quando estava com 36 anos, sua sorte mudou. Ele conseguiu uma minúscula pensão do Estado de 100 libras por ano de vida e decidiu então que iria dar as costas à Noruega e ao teatro. Iria para o exterior e nunca mais escreveria qualquer peça. Então foi para a Itália e passou os 27 anos seguintes de sua vida até os 63 em exílio voluntário em Roma, Dresden e Munique. Eu cruzei os Alpes em 9 de maio de 1864. Sobre as altas montanhas, as nuvens pendiam como grandes cortinas escuras. E abaixo delas, nós atravessamos o túnel. E de repente, aquela luz maravilhosamente brilhante que é a beleza do sul se revelou para mim, cintilando como mármore branco. Isso iria afetar todo o meu trabalho posterior. Uma sensação de ser libertado do escuro para a luz, emergindo da neblina através de um túnel para a luz do sol. No início, ele tentou escrever um grande poema épico. Era muito bom poeta. Mas depois de 50 páginas, ficou paralisado. Colocou o poema de lado e o reescreveu como uma peça. Mas uma peça apenas para ser lida, não representada. Chamou a sua peça de Brand. God's finger pointing. If I weaken now, I am damned tenfold. Henceforth, I shall fight unflinchingly for the victory of the spirit over the weakness of the flesh. The Lord has armed me with the blade of his word. Now I stand firm in my will. Now I dare. Now I can. Crush mountains! Put your affairs in order and leave this place. If the earth were to tremble, I should still remain. And your child will die. My child? Wolf? My child. Oh, wait, listen to me. There's no light or sunshine here. The wind cuts like a polar blast. The clammy mist never lifts. Your child is weak. Another winter here will kill him. Go, Brand, and your son will live. But do it quickly, tomorrow, if you can. Tonight, today. Now, Agnes, lift him. Let us fly south. Oh, Agnes, death is spilling its web about our child. Go in, lift him, wrap him warmly. It will soon be evening, and the wind is cold. So merciless towards your flock, so lenient towards yourself. A carreira de Ibsen pode ser dividida em 4 períodos. Primeiro, os anos iniciais de fracasso. As peças que ninguém conhece, nem mesmo na Noruega, exceto como curiosidades.
Segundo os grandes dramas épicos da década de 1860 e início de 70, com muitas cenas e muitos personagens, dos quais os dois maiores, Brand e Peer Gynt, foram escritos em versos. Terceiro, no final da década de 1870 e início de 80, as que são em geral conhecidas como suas peças sociológicas. E quarto, nas décadas de 80 e 90, as últimas 8 grandes peças finais que tanto desconcertaram seus contemporâneos. No terceiro período, Ibsen escreveu Os Pilares da Sociedade, Casa de Bonecas, Espectros e Um Inimigo do Povo. Peças que tratam do tipo de problemas atuais sobre os quais as pessoas estavam discutindo na sociedade, nas colunas de correspondência dos jornais e nas esquinas das ruas. Nenhum livro alcançou o impacto de Casa de Bonecas. We've been married 8 years. This is the first time that you and I, man and wife, have ever had a serious talk together. You didn't expect me to drag you into all my worries. You couldn't possibly have helped me with that. When I lived with Papa, he used to tell me what he thought about everything, and I took on his opinions. He used to call me his little doll. And he used to play games with me, just the way I played with my dolls. Then I came to live in your house. Have you never been happy here? I always thought I was, but I haven't ever been. No, I've had fun. You've always been very kind to me, Torvald, but this house is like a playroom. My children have been my dolls. Oh, you exaggerate. I'm giving you my point of view for once. So, playing is over. We'll begin again. Now comes time to learn. Whose time to learn? Mine or the children's? Both, my dear Nora. Oh, Torvald, you're not the man to teach me to be the right wife for you. And what about me? Am I fit to educate the children? You said yourself that you couldn't leave them in my charge. You're right. I have to educate myself first, and you can't do that for me. That is something that I must do for myself. That is why I'm leaving you. What did you say? I'm leaving you now. Christine will put me up for tonight. Tomorrow I shall go home, to where I was born. Ibsen estava muito preocupado com o cumprimento do destino individual, fosse o indivíduo homem ou mulher. E é claro que no seu tempo era absolutamente novo achar que as mulheres deviam ter o mesmo direito que os homens de cumprir o seu destino. Quero dizer que o conceito vitoriano da esposa submissa que serve o seu marido o tempo todo é uma coisa, mas dizer que as mulheres têm direitos iguais, como cumprir o seu destino e ser o que quisessem ser, era uma coisa totalmente nova. Mas isso realmente, mais uma vez, antecipa as concepções que os psicólogos terão mais tarde. Pessoas como Jung, falando sobre autorrealização, todos os psicólogos, como Maslow e Fromm, estão preocupados com alguma forma de autorrealização, autossatisfação. Há 2 tipos de leis morais. Uma para os homens e uma totalmente diferente para as mulheres. Na vida prática, a mulher é julgada pela lei masculina, como se ela não fosse uma mulher, mas um homem. A esposa na peça termina não tendo nenhuma ideia do que é certo e do que é errado. Os sentimentos naturais por um lado e a crença e o Criador por outro levaram-na a uma completa alienação. Uma mulher não pode ser ela mesma na sociedade moderna. A Vidicultura traz grandes cursos Cultura em Fitas VHS. A relação entre o teatro de Ibsen e a psicanálise de Freud é recorrente na tradição de interpretação das peças. A começar pelo próprio Freud, que admirava muito e chegou a escrever sobre elas. A força do passado sobre os nossos afetos, a culpa transferida entre gerações, a continuidade dos antepassados como fantasmas dentro de nós. Todos esses são temas prediletos do dramaturgo. Existe algo de fantasmagórico dentro de mim, diz uma das personagens de Espectros, uma peça de 1881. Falando dos pais, ela comenta que eles vivem dentro da gente e não nos livramos deles jamais. O que pode soar como senso comum hoje, em boa medida exatamente porque Ibsen nos ensinou a enxergar as coisas assim. Isso explica também o uso de uma das mais celebradas técnicas dramáticas de Ibsen, o leitmotiv.
Esse termo, que vem da música, dá nome a pequenos elementos recorrentes no texto, como se fossem temas musicais. Foi Peter Zonde, no seu livro Teoria do Teatro Moderno, quem nos fez ver como o emprego desses elementos, pingando repetidamente no meio do texto, pode sinalizar sua condição de sinais do passado, emergindo brevemente das profundezas do indivíduo. Nessa altura, claro, não estamos mais falando só de teatro, o que afinal faz jus à coragem de Ibsen em aproximar os dois dramas, de um e de outro lado da cortina. Casa de Bonecas tornou Ibsen internacionalmente famoso. Foi discutida e analisada como nenhuma outra peça havia sido antes. Houve demonstrações públicas contra e a favor dela. E privadamente, em casa, os maridos não podiam mais supor que suas esposas os olhariam como deuses infalíveis. Casa de Bonecas é a peça mais influente jamais escrita. E Espectros teve um impacto igualmente poderoso. É sobre um jovem filho de um pai ilustre que herda a sua sífilis. When did this terrible thing happen? That's just what I can't understand. I've never lived intemperately. Mother, you must believe that of me. I've never done that. I don't believe it, Oswald. And yet it's happened to me, this terrible thing. It's not possible. You're just overworked. That's what I thought at first, but it isn't that. Tell me the whole story. Well, shall, yes. When did you notice it? It was soon after the last time I'd been home and had gone back again to Paris. I began to feel the most violent pains in my head. It was mostly at the back of my head, it seemed. As though a tight iron ring had been screwed round my neck and right through my head. Yes. First I thought it was the usual headaches I used to have when I was a child. Yes, yes. But I soon realized it wasn't that. I couldn't work anymore. I wanted to begin on a new painting, but it was as though my powers had failed me. It was as though I was paralyzed. I couldn't see anything clearly. Everything went misty in front of my eyes. And then I sent for the doctor, and he told me the truth. As pessoas saem dessas peças obrigadas a repensar crenças que nunca haviam questionado seriamente antes. E isto era algo que nenhum dramaturgo de lugar algum havia conseguido desde Eurípides o Grego, mais de 2000 anos atrás. Shakespeare nunca questionou se um monarca devia ter poder absoluto ou se, virtualmente, toda a riqueza e poder deviam estar concentrados nas mãos de alguns poucos homens. Como poderia? Ele havia ido para a torre pelo menos uma vez. Mas Ibsen desafiou a autoridade em todos os seus aspectos. Mudou o teatro de um lugar de diversão complacente para um fórum onde tópicos importantes da época eram debatidos com maravilhosa habilidade. E o teatro nunca mais seria o mesmo. Ibsen antecipou muitas das ideias de Freud, especialmente, talvez, a ideia de que somos governados por coisas do nosso passado remoto. Tanto Ibsen quanto Freud compartilham a ideia de que a infância e os eventos da infância são muito importantes e que não nos livramos muito facilmente dos fragmentos do passado. I am frightened. Because there is in me something ghost-like, from which I can never free myself. What did you call it? Ghost-like. When I saw Oswald and Regina in there just now, it was as if I saw ghosts. I almost think that we are all ghosts. All of us, Pastor Manders. It isn't just what we've inherited from our father and mother that walks in us. It's all sorts of dead ideas. And all sorts of old and obsolete beliefs. They are not alive in us. But they live in us. And we can never free ourselves from them. They lie as thick as grains of sand. And we're all so horribly afraid of the light.
Estas 4 peças de Ibsen do terceiro período são em geral descritas como suas peças sociológicas, embora esta fosse uma palavra que ele odiava. Dizia que suas peças eram sobre questões muito mais amplas do que a sociologia. Casa de Bonecas, dizia ele, não era sobre os direitos das mulheres, mas sobre algo muito maior. A necessidade de todos, homens ou mulheres, de descobrir quem são e se tornarem essa pessoa. Enquanto isso, Ibsen, a causa de todo esse rebuliço, levava uma vida doméstica conservadora com sua esposa, afastado de qualquer vestígio de escândalo. Como tão frequentemente acontece com os escritores revolucionários, ele se vestia como um banqueiro ou um diplomata, embora politicamente sempre tenha sido de esquerda. Ibsen era certamente uma pessoa absolutamente obsessiva. Era meticuloso com o que vestia. Usava punhos de renda quando ninguém usava punhos de renda. E era terrivelmente exigente com a limpeza. Tudo limpo e arrumado, tudo organizado. Era um homem meticuloso e muito exigente. E também se mantinha distante dos outros. As pessoas o achavam orgulhoso e convencido. Esse tipo de pessoa tinha que ter tudo sob controle. Elas não gostam de qualquer sensação que possa significar que algo pode lhes escapar ou de ser espontâneas. E esta é uma razão para serem criativas, de uma maneira curiosa, porque se uma pessoa cria o seu próprio mundo, ele está sob o seu controle. Ela inventa todas as pessoas, pode fazer com que elas façam o que ela quer e não está comprometida em estabelecer relacionamentos com as pessoas reais, com toda a imprevisibilidade que naturalmente acompanha tudo isso. Tenho sido mais um poeta e menos um filósofo social do que as pessoas em geral supõem. Minha tarefa tem sido retratar os seres humanos. Ele era tão consciente das fraquezas, dos conflitos presentes na alma humana. Acho que ele foi o primeiro dramaturgo a ter realmente tanta consciência de todos os fantasmas dos relacionamentos. Ele agora passou para o que podemos chamar de seu quarto e último período, em que lidou com o escuro interior da alma humana. Estas últimas peças são 7. Muitas pessoas atualmente as encaram como as suas melhores peças. Elas foram muito menos populares com seus contemporâneos do que as sociológicas. Elas confundiram até seus admiradores. Daí em diante ele parece ter estado pregando a importância dos ideais. Mas em O Pacto Selvagem parece estar dizendo que os ideais são apenas para poucos, que a maioria de nós precisa de ilusões para continuar vivendo uma vida de mentira. E em suas 2 peças seguintes, Rosmer's Home e A Dama do Mar, ele investigou as forças ocultas que governam as nossas vidas. Ibsen escreveu Rosmerson em 1886. Ela marca a transição entre estes 2 grandes períodos de sua escrita. Combina muitas de suas forças como dramaturgo e inclui 2 personagens clássicos de Ibsen. Rosmer, o liberal confuso e atormentado, e Rebecca, uma nova mulher instruída e poderosa. If you had the power to call Beata back to you, to Rosmersholm, would you? I don't know. I can think of one thing only, of what was decided and done. Begin to live now, Rosmer. You'd already begun. You'd freed yourself completely. You were happy and powerful. I was, my dear. Then this night fell. In the evening, how lovely it was to sit in the living room, helping each other, planning our lives again, living life again. O que vemos em uma peça de Ibsen é a revelação da verdade, a realidade dos personagens, o que realmente está em suas mentes e às vezes as origens do que remonta àquela infância e além dela de uma maneira muito freudiana, pois em geral não conseguimos enfrentar a verdade em nossas próprias vidas. Acho que há uma grande fascinação e satisfação, quase uma catarse, em ver o que acontece a uma Hedda Gabler ou a um John Rosmer no palco. E é claro, estas são apenas as últimas horas ou dias do processo. I will never rise above it completely. There will always be doubt, questioning. I'll never taste again what makes life so sweet to live. What do you mean, Rosmer? To be happy, quiet, free from guilt.
Antes de escrever uma palavra, eu preciso conhecer totalmente o personagem. Preciso penetrar no último recôndito da sua alma. Então, não deixe que ele desapareça até seu destino estar cumprido. Stay seated. You too, Rector Kroll. I'll bring all to light. Rosmer, you are without guilt. I tempted Beata. I pushed her onto the desolate paths. Paths that led to the mill race. Now, both of you know it. What did you tell her? There was nothing. She came to know you were on the verge of losing the old blindness. I was not at the time. I knew you would soon see. Well, what else? I want to know everything now. Then, later on, I pleaded, I begged her to let me leave Rosmersholm. Why want to leave at that time? I didn't want to leave. I wanted to stay where I was. I said to her that if I got away in time, it would surely be best for us all. I let her know that if I stayed here any longer, anything might... anything might happen, whatever it might be. Embora Ibsen antecipe Freud, Rosmersholm é como um caso freudiano clássico. E Freud escreveu um artigo absolutamente maravilhoso sobre a peça, que eu acho que realmente tocou o seu coração. Ele examina o momento em que ela está falando, quando Rebecca está conversando com Kroll e Rosmer e tentando explicar que ela induziu Beate a cometer suicídio. E ela diz, você pensa que eu fui fria quando fiz isso? Eu não fui. Ao mesmo tempo, eu queria e não queria isso. Há dois tipos de desejo, diz ela. E, obviamente, se referia ao desejo consciente, que supostamente era ser boa com Beate, se dar bem com ela, e o desejo inconsciente de impelir um grande rompimento, na verdade, o maior, entre Beate e seu marido. Freud diz por quê? Porque ela quer romper o relacionamento e tomar o lugar de Beate. Bem, ele diz que é o complexo de Édipo. E isso realmente convence, porque se considerarmos o passado de Rebecca, descobriremos que ela teve um caso de amor quase certamente sugerido, mas nunca realmente afirmado, com o Dr. West, que nos foi apresentado como seu pai adotivo. Have you confessed everything now, Rebecca? Yes, Rosmer. No, not everything. What else should there be? Did you not let Beata know that you must, of necessity, go somewhere else as quickly as possible? Because you and Rosmer... I may have said something of that nature, yes. And she believed this pack of lies. Sad, sick woman. She walked around believing this deceit, believing it absolutely to the bitter end. She never turned to me, not a word, ever. Rebecca, I can see it in you. You warned her against it. In her head, she believed she had no place here. She was a wife with no children. She imagined it was her duty to you to give away her place.